كلا بين شبك مكبلا شبك مكبلا. Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Meninos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá dessa semana. Parashá Nassó prossegue delineando as tarefas e responsabilidade das 3 famílias levitas, Gershon, Merari. Na porção passada foi tratado da função de Kehat e contando os levitas que estavam com a idade para servir no Mishkan. Depois que Deus ordenou a Moshe para purificar o acampamento para que fosse um lar merecedor da presença divina, a Torá descreve o processo a ser cumprido com uma sotá, uma esposa que foi advertida pelo marido a não ficar sozinha com outro homem, e mais tarde foi surpreendida fazendo-o dar ao marido um bom motivo para suspeitar de adultério. Ela é levada ao Cohen, no templo sagrado. Caso não admita sua culpa, ela recebe as águas amargas para beber, que levará o teste a 2 resultados. Ou as águas estabelecerão sua inocência, removendo a dúvida de seu relacionamento com o marido e abençoando com filhos, ou as águas provarão sua culpa. A Torá então descreve as leis do Nazir, uma pessoa que aceitou voluntariamente adotar um estado especial de santidade, geralmente por 30 dias, abstendo-se de comer ou beber qualquer derivado de uva, cortar o cabelo e de se contaminar através do contato com o corpo de alguém que morreu. Após relatar as bênçãos pelas quais os Coanim abençoarão o povo, a porção da Torá vai concluir com uma longa lista de oferendas trazidas pelos 12 líderes das tribos durante a dedicação do Mishkan, para uso regular. Cada príncipe faz uma oferenda comunal para ajudar a transportar o Mishkan, bem como as doações idênticas de ouro, prata, animais e alimentos. Exato. É para fazer a iniciação, né, do uso do Mishkan e para produzir também o transporte, né? O transporte é necessário porque o povo se deslocando no deserto. Então, o Mishkan, é um templo móvel. Era um templo móvel, ele teria que se deslocar e precisaria de um sistema de transporte, né, para que esse transporte fosse feito. Então, foi dado por Deus a Moshe a ordem de determinar as tribos. Cada uma dessas tribos faria a oferta de materiais para transporte, ou seja, carros e bois, e também depois os animais para serem feitos os sacrifícios, as bandejas de prata, as bandejas de ouro e todos os demais acessórios necessários para que fossem entregues pelas tribos ao serviço do Beit HaMikdash. O presente foi entregue pelos príncipes das tribos. As tribos já participaram com o pedido de Terumá, que foi exatamente os materiais usados para a construção do Mishkan que está sendo dedicado aqui. Os príncipes foram os últimos a fazerem suas doações, talvez para suprir, né, a ausência de doações para a construção do Mishkan. Mas como isso não aconteceu, pelo contrário, foram superadas, né, as metas de donativos dos materiais para a construção do Mishkan. Então, como disse o Zait, eles acabam trazendo presentes e vêm a suprir a logística, né, de um Mishkan móvel e que vai transitar durante 40 anos pelo deserto, né? Então foi uma ótima previsão e está à frente, né, nessa necessidade, até que então o lugar seja fixado em Jerusalém, que é quando conclui a conquista de Eretz Canaã por Israel, né, pelos hebreus que estão hoje no deserto. Bom, a Parashá, ela trata dessas funções dos levitas, né, dando continuidade ao que nós vimos na porção passada de Bar Midbar, quando tratou da função
de Querate, que levava os utensílios sagrados, a arca, o Áron, as mesas, e de que a sua fabricação já contava com aquelas hastes, né, para que fosse levada nos ombros, que são utensílios sagrados. Muito embora lá Davi, quando vai fazer o transporte da arca, ele leva num carro de boi, né? O que faz com que resbala e isso custa a vida de Uzá, que tenta preservar a arca de uma queda. Bom, também esta paraxá, ela trata de duas situações antagônicas, né? Que são a situação da Sotá, que é uma mulher advertida antecipadamente, né, por comportamentos duvidosos e que trouxe suspeitas sobre o marido, dúvidas se ela é uma mulher fiel ou se ela é uma mulher infiel. Então, o espírito de ciúme que tirava a paz do lar, ele precisava levar essa esposa na presença de um Cohen, em que ele submetia a ela a um teste de que, se ela fosse inocente da culpa de infidelidade, aquelas águas não fariam mal a ela, pelo contrário, né? Fariam bem. E se de fato fosse confirmado a infidelidade, então ela teria problemas físicos, né, estranhos, e isso levaria até a morte. E do outro lado, no outro extremo, nós temos a questão do Nazir. O Nazir é o voto de que o judeu ele assume de uma alta restrição, mas como um alto nível de elevação comparada de um Kohanim, de um Cohen, né? Ou até mais, na verdade, porque o voto de Nazir ela implica também na abstenção dos derivados da uva seca, uva fresca, o vinho, o suco, qualquer coisa que seja derivado da uva. Como também os seus cabelos, né? Seus cabelos não poderiam cortar. E o voto, né, que ele trazia até o período determinado de que iria cumprir esse voto. Ele também não poderia ter contato com a morte, não poderia ter contato com nenhum morto, tornar-se impuro de forma ritual. De forma que, se tivesse que sepultar o pai, ou a mãe, ou a irmã, não poderia. Aquele voto era anulado, ele rapava a cabeça e reiniciava o voto, né, desconsiderando aquele primeiro momento. Então, o Nazir é aquele que assume uma postura de alta restrição, acredito que para elevar-se, né? Então nós temos essas duas situações antagônicas, que é aquela que transita à margem do perigo, do pecado, da transgressão, da exposição, e aquele que transita no extremo da abstenção, da santidade, da separação, né? Então são duas situações de que Rambam, Moshe Ben Maimon, ele traz uma definição do caminho de ouro, né? Nem as margens do perigo e nem uma santidade excessiva, como também já tinha definido o Shlomo, né, em um dos seus escritos, quando diz: não seja demasiadamente pecador e não seja demasiadamente santo. Então, esse caminho de ouro é a interpretação também de Rambam, de Moshe Ben Maimon, que é o caminho do meio, né, que você define uma posição, que você fique no centro destas duas posições. É a condição de segurança. Nós devemos conduzir sempre a nossa vida na posição da segurança. Nós devemos nos poupar, nos preservar de todo mal. Seja o mal nós andando pelas margens, ou seja, a pessoa marginal. A pessoa marginal é aquela que está à margem do perigo, à margem do comportamento ruim, ou seja, ela está ali beirando o comportamento ruim. Também não temos a necessidade de querermos nos comparar ao eterno. Ou seja,
Ele já nos deu 613 mandamentos que são difíceis de se cumprir, não são fáceis não. Ele já nos deu esses mandamentos e nós temos que lutar para conseguir fazer esses 10 mandamentos, cumprirmos esses 10 mandamentos. Aí alguém, além desses 10 mandamentos, quer ser ainda mais santo, ou seja, é o marginal do outro sentido, é o marginal na margem da santidade, ou seja, a pessoa quer, todos nós devemos procurar chegarmos o mais próximo que possamos ao Eterno, cumprindo aqueles mandamentos que Ele já nos deu. Ele nos deu pela infinita grandeza, bondade e misericórdia que Ele tem por nós. Ou seja, cumpram esses aqui que para mim já é suficiente. Você vai ser muito bem visto por mim, Eterno. Aí a pessoa que além desses 613 ainda cumprir outros adicionais, ou seja, é como se eu vejo isso como a pessoa que queira saber mais do que o Eterno aquilo que é bom, aquilo que é santo. Já são 613 formas de você se santificar, ainda vai procurar mais outras formas. Ou seja, aquilo que o Eterno me deu não é suficiente não, eu quero mais. Ou seja, o Eterno, Ele já nos deu isso pelo bem, pelo amor que Ele tem a nós. Aí eu quero retificar algo que o Eterno já me deu, eu não vou fazer isso. Quem quiser fazer, claro, vai ter a liberdade de fazer. O Eterno não proíbe, mas Ele diz o seguinte, se você fizer isso, depois que você terminar, você vai ter que levar sacrifícios, você vai ter que, como que pedir perdão pelo que fez. Ou seja, quis ser mais santo do que o santo, então você vai ter que pedir perdão por isso, através de sacrifícios. Então, o preço para isso aí é você só oferecer sacrifício. Quanto a Sotá, aquilo ali é algo que o Eterno sempre determinou. Nós temos que ter o Shalom Bait de todas as formas possíveis. E um ciúme é uma forma de a pessoa começar a destruir o Shalom Bait. A paz no lar. A paz no lar não pode ser destruída, ela tem que ser cultivada com todas as forças pelas duas partes. Então, uma pessoa que fez o cônjuge se sentir mal, sentir ciúme, será se o meu cônjuge está agindo corretamente ou não? Puxa, mas está parecendo que não está agindo bem. Então, aí deve entrar realmente o Eterno para promover a paz no lar. Os Kohanim, eles faziam essa prova como uma forma de que a pessoa que cometeu o adultério fosse testada para saber se houve o fato ou não. Tendo havido o fato, o castigo é iminente. O castigo, ele existe e vai acontecer. Não tendo havido fato, a pessoa é abençoada pelo sofrimento que teve, pela ter sido vítima de ciúme. Então, essa pessoa por ter sido vítima de ciúme, sendo inocente, essa pessoa é abençoada com filhos, né? Com bastante filhos, pelo Eterno. O Eterno dá essa bênção. Mas temos que pensar sempre o seguinte: não vamos andar próximo a uma fronteira e nem próxima a outra. O caminho de ouro é exatamente o meio. O meio é o caminho de ouro. É esse caminho que nós devemos buscar. Bom, essa cena, né, em que Hashem permite de que o seu nome seja apagado para restabelecer um Shalom Bait, né, eliminar a dúvida. O espírito de ciúme, ele faz parte desse convívio, né, quando a partir do momento uma das partes ela deixa de andar na linha, né, ela anda muito à margem do perigo a ponto de trazer dúvidas ao relacionamento. Há dúvidas, então a paz está ausente, né? Inclusive nesta paraxá nós temos aqui a mitzvah dada aos Kohanim de abençoar Israel com paz. Nós falaremos mais sobre isso. Então,
perder a paz, Hashem permitia de que seu nome fosse apagado quando o Cohen escrevia o nome, o tentagrama, do chão, do pó, e daquele pó era diluído na água que a Sotá, né, a mulher suspeita, tomaria. Isso aconteceu, Zait, por ocasião quando Israel flertou com outros deuses, né? Quando Moshe Rabbeinu desce do Sinai e se depara com um bezerro de ouro, aquele bezerro, aquele ídolo, ele é moído, né? E ele dá o pó daquilo ali a beber a todos os hebreus, né? Então, os efeitos daquela água nós já sabemos. Então, são duas margens, né? E é claro, a Torá, com a permissão, uma emenda da Torá, conforme Zait diz, nós já somos possuidores de 613 mandamentos, e a partir do momento de que temos a necessidade de criar mais restrições, além das que já existem, é porque nós estamos necessitando, é uma prerrogativa, já que estamos falando de duas margens, né? É de alguém que andou muito à margem do erro, do pecado, e que precisa ter uma rápida recuperação de elevação. Então a Torá permite de que essa pessoa ela assuma esse voto, né? E para aquela determinada função, né, de elevação, para compensação do período que ela andou nas margens erradas, né? Então, isso é uma forma de que a pessoa volte ao centro com mais estabilidade, né? Ela volte a esse centro com mais estabilidade, porque também caracteriza pecado do sacrifício do que faz o voto de Nazir. As coisas que Hashem deu para o prazer e santificação do homem, e quando nós nos abstemos dessas coisas permissíveis, então nós também geramos um pecado, né? E por isso que o Nazir também precisa, no final do seu voto, realizar um voto pelo pecado, né? Já que ele viveu em pureza e em restrições, então estas altas restrições que o voto permite, então isso caracteriza também um pecado de que ele precisa voltar a esse centro. É claro, então a partir do momento que vamos muito à margem, né, de sotar, de suspeito, de cair, de se desviar, então é uma forma permitida e eficiente para que você se envolva com restrições, mas logo estabeleça novamente o caminho de centro. Né? Os Kohanim, eles recebem a mitzvah de abençoar o povo com a paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em quase todas as orações judaicas, a paz está presente, porque nós precisamos de paz para tudo. Nós falávamos agora de um shalom bait, né? Então, a eliminação da dúvida, ele trazia novamente para aquele lar a paz, né? Nós precisamos ter paz. Uma das orações que é feita em aramaico, Kadish, ela conclui: Ose shalom birumah, Ose shalom aleinu, ve'akol Israel ve'imiru amém. Então, aquele que firma a paz nas alturas, estabeleça a paz entre nós, né? Então, a paz ela é fundamental para o convívio, para o trânsito da Sheiná, para a saúde, para a prosperidade. Quando há ausência da paz, né, as outras coisas passam desapercebidamente. Então não há prosperidade, não há saúde, não há tranquilidade, não há sono. Então nós precisamos de paz. Quando nós temos paz, nós temos saúde. Quando nós temos paz e saúde, nós temos prosperidade e segurança, né? Isso em todos os setores da vida, né, e também da comunidade. Nós precisamos eliminar as dúvidas, né, e seguir em frente com a paz, adquirindo a paz. Zait. O mal, ele tem a característica de atropelar todo o bem. Ou seja, o sucesso, o progresso, o crescimento, o desenvolvimento, o crescimento espiritual, tudo isso é atropelado pela má índole, pela falta de paz. A paz nos leva a termos uma condição mental
de analisarmos, de vermos, de procurarmos os melhores caminhos, as melhores soluções, não é? É isso que acontece quando nós estamos em paz. Ao contrário, quando nós estamos em conflito, em atrito interno, nós deixamos de ver tudo aquilo que de bom poderíamos estar trilhando através da falta da paz. Não trilhamos. Então, a paz, o Shalom Bait, é fundamental no desenvolvimento da alegria, da satisfação, da alegria de viver. E é isso que o Eterno quer de nós. Tanto que ele até permite que o nome dele seja apagado em nome do Shalom Bait. Da mesma forma, ele quer que nós venhamos a buscar, cada um de nós, a nossa paz interna. Isso é o que devemos buscar. Isso e muitas outras coisas serão comentadas pelo mais competente Minyan nesse Shabat. E que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no Facebook, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e seja um mantenedor da Casa dos Bnei Anusim. Essa programação é compartilhada com os ouvintes da Rádio Judaica Portuguesa. Shalom! Shalom! Lecha Dovi, Likat Kala, Bnei Shabbat Mekabela. Lecha Dovi.